É importante conhecer, né? E o seguro rural pode ser decisivo para o produtor caso aconteça alguma coisa com a lavoura. Ao vivo, eu converso agora com a Bárbara Amanza, ela é especialista no assunto, está aqui no telão. Bom dia, Bárbara, obrigada pela participação. Muito bom dia, muito bom estar aqui com vocês. Se a atual agronegócio, né, globalizado, é super perigoso não ter um seguro rural, né? Na verdade, é essencial, né? Hoje, para quem produz, não contar com essa ferramenta é um descuido muito grande, né? Porque ter essa produção a céu aberto e não ter um plano B como o seguro é muito arriscado, né, Renata? Né, eu diria, é muito perigoso. Está me ouvindo? Oi, está me Estou te ouvindo? ouvindo, desculpa. Não, imagina, a gente estava falando aqui, contar com a sorte, né? O produtor contar com a sorte do clima, do que pode acontecer, ou qualquer outra eventualidade é super perigoso. Super perigoso, super perigoso. E a gente, exemplifica isso, né, que ele precisa ter sempre um plano B, e o seguro vem exatamente para auxiliá-lo nisso. Se, de repente, como a gente tem visto, né, por anos seguidos, essa mudança climática toma ali a produção do produtor rural, ele precisa contar com o seguro como um plano B. Os impactos, né? Qual que é o perigo que um produtor pode ter? Com relação aos impactos, a gente tem visto, né, nas safras anteriores, seguidas, estiagens, seguidas geadas, então o seguro rural vem exatamente para isso, né, a gente tem alguns modelos de seguro, então a gente tem o multirrisco, que conta com diversas coberturas climáticas, nós temos os riscos nomeados, mas o produtor sempre deve contar com alguma delas, né, para que não seja pego de surpresa ali na hora da colheita. Então, ele consegue minimizar o seu prejuízo. Como é que o produtor escolhe o tipo de seguro? O que ele avalia na propriedade dele para escolher as opções que a gente tem no mercado? Perfeito. Hoje, o ideal é que ele busque sempre uma assessoria de corretagem que consiga auxiliá-lo nisso, né? Então, identificar o quanto tecnificado ele é, como está a preparação de solo dele, o quanto ele vem produzindo nos últimos anos, são algumas informações relevantes para a contratação do seguro, né? Porque aí a hora que ele vai para a seguradora levar essas informações, ele consegue encontrar a solução que mais vai de encontro com a sua propriedade, né? Então, o quanto ele vem investindo, o quanto ele vem aumentando a produção para que ele tenha uma proteção adequada. Agora, a gente vê também alguns produtores, a gente tem região que não teve seca por um longo tempo e o produtor baixa a guarda. É aí que está o perigo, né? Quando a gente baixa a guarda. Exatamente, é aí que está o perigo. A nossa indicação é sempre não levar isso em consideração, porque essas mudanças elas estão cada vez mais rápidas. Então, um ano a gente tem seca, num outro ano a gente tem uma chuva excessiva, seja no enchimento do grão, seja na colheita. Então, para que ele sempre busque um modelo de contratação em que ele esteja coberto ali 360, né? Mas quais são os modelos, né? Conta um pouco para a gente. Como é que uma seguradora avalia uma propriedade e o que pode acontecer depois? Paga parte da lavoura, parte do prejuízo? Como é que funciona na prática? Perfeito. Hoje existem alguns modelos de seguro rural, quando estamos falando de grãos, né? E aí, então, temos multirrisco, que ele tem uma cobertura generalista para vários riscos climáticos, e aí a gente tem uma proteção a níveis de cobertura. Então, o produtor rural, ele vai escolher o nível de cobertura que vai mais de encontro com a sua produção. Então, a exemplo, ele colhe 100 sacas por hectare, a seguradora vai cobrir 70 sacas por hectare, e aí tudo que ele colher abaixo disso, né, tem uma indenização ali proporcional. O outro modelo de seguro é o riscos nomeados, então ele escolhe quais são os riscos, né, ele seleciona, quero contratar granizo e geada, ou quero contratar seca e geada, e aí a indenização é de acordo com os eventos diretamente na lavoura e não a produtividade. Então é interessante que ele conheça os modelos de seguro e veja o que realmente mais se adequa. Tem um modelo de custeio, tem um modelo de receita, né? Então é importante que ele tenha uma orientação ali bem direcionada, bem vocacionada, para que ele tenha a melhor escolha para sua proteção.
As seguradoras usam previsão do tempo? Por exemplo, a gente consegue, algumas empresas conseguem fazer uma previsão um pouco, não muito longe, mas também não muito limitada, com relação ao que pode acontecer. Vocês usam isso também? Por exemplo, vai ter geada em determinado período, vai ter chuva de granizo, né, que pode acabar com a lavoura. Como é que vocês trabalham com isso, com essas ferramentas Sim, tecnológicas? todas as seguradoras elas estão bem equipadas quando a gente fala de tecnologia, para exatamente conseguir prever de certa forma os próximos eventos e conseguir entender como está a distribuição da carteira, né, como está a capacidade de contratação para cada região. Então, existe um mapeamento tecnológico, tanto climático quanto de exposição, para identificar. Então, a exemplo disso, tivemos alguns eventos de café, né, geadas muito fortes de café no último ano, e aí com essa previsibilidade, as seguradoras já conseguiram acionar alguns peritos a campo, antes, né, de realmente o evento acontecer, já conseguiu mapear para que na incidência real do evento todo mundo tivesse de certa forma preparado. Então existe sim esse aparato tecnológico hoje nas seguradoras. Ô, Bárbara, e o que faz um produtor não conseguir o seguro? É investimento em tecnologia ou alguma forma, alguma coisa que vocês percebem na propriedade em relação ao produtor? Algum cuidado que ele não tenha na propriedade? Para que ele não consiga, tem algumas premissas, porque existem, dentro das condições gerais de cada seguradora, existem alguns riscos excluídos, né? Então, assim, o produtor rural tendo dentro da sua propriedade algum desses riscos excluídos, ele não pode ter a contratação do seguro. Solo tipo 1, por exemplo, algumas seguradoras não aceitam a safra de soja pós plantio de cana. Então, tem alguns detalhes que é importante o produtor se atentar. Um outro ponto relevante é quando ele efetua essa contratação, né? Por vezes, ele deixa para contratar tardiamente e as seguradoras já não têm mais capacidade, já não têm mais vendas abertas para aquele plantio. Outro ponto importante é com relação à subvenção, né? Muitos dos produtores contam com o subsídio do governo, mas há o esgotamento, ou de repente ele tem alguma inadimplência ali no CPF, no CNPJ, isso pode impedir também. Com relação ao quanto tecnificado ele é e o quanto ele toma realmente os cuidados necessários ali na sua propriedade, isso pode melhorar a contratação dele. Ele pode pleitear melhores condições se ele é um produtor mais tecnificado, se ele usa uma semente de uma variação mais específica para aquela região. Então, são pontos que podem melhorar a sua contratação. Isso eu ia te perguntar da questão da semente. Se ele tiver uma semente de qualidade, é provável que a colheita dele seja um pouco melhor. Isso também vocês levam em consideração também. Então, esse tipo de investimento é importante, né? Sim, exatamente. Então, são vários pontos relevantes que, quando a gente tem essa somatória de informações e elas conseguem ser mostradas para a seguradora de forma correta, que é o nosso papel hoje, né? A gente intermedia ali o produtor até a seguradora. Então, quando a gente consegue levar esse aparato de informações para a seguradora, a gente consegue sim pleitear condições melhores, então, uma cobertura maior do que se comparado com outros produtores, um preço melhor. Então, são variáveis que interferem sim. E ter um seguro também ajuda no financiamento bancário? Muitas das instituições exigem, né? Então a gente tem um teto de valor mínimo lá que é exigido, a instituição financeira obriga o segurado a ter vinculado ao seu contrato de financiamento as apólices de seguro, e para aquelas instituições em que não existe essa exigência, traz sim uma segurança muito maior e é um segurado, é um cooperado que é olhado de forma diferente, porque é sabido que ele vai conseguir cumprir com as suas obrigações financeiras. Tá ótimo, Bárbara. Muitíssimo obrigada pelas informações, muito clara, gostei muito das suas explicações, são perfeitas. Obrigada e até a próxima.